Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 106, Tobias de 1 a 4. Bora lá? Pessoal, só para relembrar aqui rapidamente, afinal de contas fazem mais de 100 dias que nós estamos lendo a Bíblia. Essa planilhinha que eu compartilhei com vocês lá no início, no primeiro vídeo, tem essas três abas aqui embaixo, né? A plano de leitura bíblico 1, plano de leitura bíblico 2 e os livros em ordem ali para mostrar o que que é Novo e Velho Testamento. Mas basicamente, assim, o plano de leitura bíblico 1, ele não contempla os livros considerados pela Igreja Católica, então é um plano de leitura bíblico para as pessoas que se enxergam como protestantes, né, e não querem ler esses livros, então poderia seguir essa ordem aqui de leitura, é um pouquinho diferente só. O plano que eu estou fazendo junto com vocês é o plano de leitura bíblico 2. Pode ver que tem uns livros aqui que estão pintadinhos. Esses livros, eles são livros que existem na Bíblia Católica, mas não existem na Bíblia Protestante, né? Como acho que eu já comentei em algum momento, eles são livros que a nomenclatura deles é livros apócrifos, né? Então, a gente vai entrar no primeiro livro agora, que é Tobias. Na sequência, a gente vai ter o livro de Judite. Aí, vou pular aqui Esther rapidamente, tá? Então, a gente tem primeiro e segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Tem uma particularidade aqui em Esther, porque Esther, na Bíblia protestante, ele vai de 1 a 10 só, né? E na católica ele vai até o 16. Então, eu vou fazer a leitura naquele site que eu venho fazendo até o dia de hoje com vocês, na Bíblia protestante. Quando chegar no Esther 11, aí eu vou migrar para a Bíblia católica para a gente ler do 11 ao 16. E o mesmo vai ocorrer aqui em Daniel. Na Bíblia protestante é de 1 a 12 e a católica tem mais dois versículos, que é o 13 e o 14. Então, vou novamente, porque eu gosto, prefiro mais, é uma preferência minha mesmo, ler naquele site que eu venho lendo até hoje, o aplicativo também que eu já compartilhei com vocês, mas quando chegar nesses livros apócrifos, ou até mesmo os versículos aqui no caso de Esther e Daniel, aí eu migro para a Bíblia Católica que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, vocês acabaram vendo aqui já na introdução do vídeo, tá? Então, bora para a nossa leitura de hoje? Bom, pessoal, então esse aqui é o site da Bíblia Católica que eu vou utilizar para ler esses livros apócrifos para vocês. Vou deixar o link dele para vocês acompanharem também aqui embaixo na descrição. E aí vocês podem estar fazendo a leitura por aqui também, tá? Ou até mesmo para quem for católico, se tiver a Bíblia física de papel, não tem problema nenhum, tá? Mas vou deixar aqui o site do mesmo jeito que eu fiz com o outro aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Tobias 1. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situada na Galiléia superior, acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia e de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo, chamada Ana, na qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio da sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-se simpático ao rei Salmanasar. Desculpem, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar.
que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragés, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Só um parênteses aqui, vocês estão vendo que tem um asteriscozinho. Lá no final da Bíblia, esse asterisco vai explicar qual que é a referência que ele está usando para essa passagem aqui, tá? Encontrando entre a multidão dos seus compatriotas um homem de sua tribo, chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu e Senaqueribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senaqueribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava-a e distribuía dos seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo com que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar, na sua ilha, um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher e, como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Então aqui, pessoal, como eu comentei, ó, aqui são os versículos relacionados, né, aqueles asteriscos, eles vão citando aqui embaixo, tá bom? Quem quiser ter um pouquinho mais assim de entender o porquê do asterisco, acaba uma parte mais até de estudos, né? De aprofundar um pouco mais ainda na palavra. Eu vou simplesmente seguir aqui na leitura com vocês, tá? Do mesmo jeito que eu fazia na outra, que tinha aqueles pequenos avisos que a gente clicava e abria um pop-upzinho explicando algumas coisas, algumas palavras principalmente. Do mesmo jeito que eu lia ali e passava direto, que eu já tinha explicado para vocês, aqui também eu vou fazer o mesmo, tá? Os asteriscos eu não vou naquelas explicações ali ao final do texto. Então vamos para o capítulo 2 agora. Tobias 2. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: Vai buscar alguns homens piedosos da nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou-o e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: Converterei vossas festas em luto, e vossos cânticos em elegias fúnebres. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente, dizendo: Já uma vez ordenaram que te matassem. Precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que o rei e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos e ele se tornou cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à prosperidade. Como havia sempre temido a Deus, desde a sua infância, e guardado os seus mandamentos, ele não se afligiu, nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira. Mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes,
Assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém Tobit repreendia-os, dizendo: Não faleis assim. Somos filhos dos santos, patriarcas. Esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera, como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: Vê que ele não tenha sido roubado. Restitui-o ao seu proprietário, porque não é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Tobias 3. Tobit, então, suspirando em suas lágrimas, pôs-se a orar. Vós sois justo, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das de meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora, os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos e temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Mas recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Aconteceu que, precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbanatá, Ecbataná, desculpem, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: Não vejamos jamais filho nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres, porventura, matar-me, como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos, sem comer nem beber. E, orando com fervor, ela suplicava a Deus, chorando, que a livrasse dessa humilhação. Ao terceiro dia, acabou sua oração, bendizendo o Senhor desta forma: Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito. Vós, que depois de vos irardes, usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoais os pecados aos que vos invocam. Volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então que me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum e que guardei minha alma pura de todo o mau desejo. Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi, sem dúvida, porque eu não era digna deles, ou, talvez, não eram eles dignos de mim. Ou então, me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios. Mas todo aquele que vos honra tem a certeza de que a sua vida, se for provada, será coroada. Que depois da tribulação haverá libertação, e que, se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda. Após a tempestade, mandais a bonança. Depois das lágrimas e dos gemidos, derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo,
diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobite e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Tobias 4. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer e faze que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, darás sepultura a meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar de quantos perigos ela passou por tua causa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus. Guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor, nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvieis de nenhum pobre, pois, assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra o pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que a praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher, não te autorizes jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo mal. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora. Que o pagamento de teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Como, come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com as tuas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não o comas, nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio. Bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os teus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se temermos a Deus, se evitarmos todo pecado e vivermos honestamente, grande será a nossa riqueza. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia, né? Eu vou colocar um videozinho, foi um dos mais curtos que eu encontrei, que explica mais ou menos o que que é um livro apócrifo, tá? Se vocês pesquisarem, vão ter vídeos muito mais completos e muito mais extensos, mas tem a ver, se eu não me engano, agora se não me fala a memória, não fala nesse vídeo, mas tem a ver com o Concílio de Trento, acho que foi no 1500, alguma coisa assim, onde a Igreja Católica determinou os livros que fariam parte ali da Bíblia, né? E tanto é que existem, nesse videozinho, acho que citam um outro livro apócrifo que vocês vão ver que não está na minha lista, porque a Igreja Católica não considerou que ele deveria estar na Bíblia. Então, é, é alguma coisa relacionada a esse Concílio de Trento, que foi definido quais livros seriam considerados para fazer parte da Bíblia, né? Só que eles não são os únicos livros apócrifos, né? Eles são só apenas os que a Igreja Católica considerou que fariam parte da Bíblia, tá? Então existem outros. E aí esse videozinho que eu estou colocando aqui fala um pouco o que que é de uma forma bem resumida, tá? O que que é um livro apócrifo, tá, pessoal? Então espero vocês aqui novamente amanhã e que Deus os abençoe.